pessoal, como vocês estão? Bem-vindo a mais um podcast da Isto é Bem-Estar. E hoje eu tô aqui com uma pessoa incrível, que eu amo de paixão, não posso falar muito sobre isso. O Dr. Fabrício Machado, que é diretor da Prevent Senior, diretor de inovação da Prevent Senior. É formado em medicina pela Universidade Estadual de Londrina e também é radiologista e vai falar muito hoje sobre inovação, tecnologia. Não é, Fabrício? É isso. Vou falar hoje sobre inovação, tecnologia e como isso está modificando tanto a saúde e o bem-estar das pessoas, como até os trabalhos dos profissionais de saúde. Então eu acho que tem esses dois focos hoje no nosso papo aqui. Hoje, explica um pouco mais sobre o que você faz atualmente na sua área. Tá. Então o que eu faço, na verdade? Eu me formei radiologista, né? Então eu fui estudar radiologia, primeiro médico, depois radiologia para avaliação de exames, e a radiologia envolve muito tecnologia. E teve algum momento da minha vida que eu percebi que realmente essas tecnologias iam mudar a maneira como o médico trabalhava. E eu resolvi me aprofundar nessa área para estudar mais e ver como o médico, junto com as tecnologias, podia ser melhor desenvolvendo a profissão dele. Na medicina, a gente tem o principal equilíbrio que a gente tem que causar, principalmente na medicina populacional, é cuidar da qualidade e do custo do que a gente está fazendo para um conjunto de pacientes. E a tecnologia ela vem muito para ajudar nisso. Então eu comecei a estudar tecnologia, fiz um mestrado em administração, depois um MBA nos Estados Unidos, e comecei a aprender como incorporar essas tecnologias dentro da jornada dos pacientes para melhorar, no final das contas, a saúde e o bem-estar dos pacientes e melhorar também a saúde e bem-estar dos profissionais de saúde. Sim. Né? Tanto dos pacientes, olhando como melhorar aí o desfecho, os problemas dos pacientes, como melhorar também o trabalho do médico, dos profissionais de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais de educação física. O que eu percebi nessa transição, nessa mudança da medicina, é que antigamente o médico era muito mais próximo do paciente. Então, a gente teve uma fase do médico mega acolhedor. E aí, a gente chegou numa fase do médico um pouco distante do paciente. Aí veio a pandemia. Teve essa distância maior, e agora eu percebo que o médico ele voltou a acolher o paciente, né? Você percebe essa mudança na postura do médico, no atendimento, nas consultas? É que na parte de radiologia também tem muito disso, né? Na hora que você tá ali com o paciente, às vezes você vê, eu percebi até em mim, quando a médica encontrou, tem algum achado, ela precisa te acolher de alguma forma para não te dar um sustão ali, Sim. né? O que aconteceu foi o seguinte, a medicina ela saiu de um status de arte, que era uma arte antes de ser médico, né? Todo mundo fala muito disso, que o médico tinha que nascer com aquele dom e ele era um artista praticamente, que ele considerava o paciente na subjetividade dele, ou seja, ele olhava não só o paciente, mas a família dele, como ele estava em casa, como ele estava se relacionando, se ele tinha só aquela dor ou aquela dor tinha a ver com outra coisa. Então, o médico tinha uma coisa mais artística. Aí isso foi se perdendo, essa parte subjetiva da medicina, com todas as ferramentas tecnológicas também. Isso tem um pouco da tecnologia. Só que quando a gente perdeu essa parte humana da medicina, ficou muito mais fácil, por exemplo, ser substituído. Porque a máquina faz cálculo muito melhor que o ser humano. Então, a gente deixou para a máquina essa parte toda de cálculo, né, que ela faz melhor, e de repente o médico falou assim, olha, onde eu fico nessa história toda? E ele teve que voltar um pouco atrás, né? Ele teve que retornar um pouco naquela era talvez um pouco menos tecnológica da medicina, para se conectar mais com o paciente, se conectar com a família, se conectar com o indivíduo, né? Então o que a gente está vendo agora, e até nessas ferramentas novas de tipo GPT, ferramentas que trabalham muito bem a linguagem, que vai sobrar um pouco para o médico desconstruir os sintomas e entender o paciente. Exato. Entender de novo essa relação médico-paciente ficar mais próxima. Eu acho que é a nossa chance de se manter na profissão. Eu estou falando só de médicos, mas isso também para todas as profissões da saúde. Sim. Ele vai ter que se conectar mais com o cliente. Porque agora eu percebia que antes, eu falo até como paciente, né? Antigamente, o médico ele se prendia muito àquele padrão laboratorial e muito menos aos sintomas, aos relatos, às queixas. E
A máquina, ela justamente diz isso, né? Ela diz o que você tem ali, só que ela não tem a sensibilidade de uma pessoa por ali para te acolher seu sintoma, entender. Mesmo porque, quando a gente tem alguma dor crônica, a gente tem algum incômodo, a dor, ela é muito subjetiva, né? Então, tipo, tanto que quando você chega no hospital, perguntam de 0 a 10, quanto é a sua dor? Para mim pode ser 10, Para um outro pode ser pode ser menos. 5. Então, é subjetivo. Então, parte do médico, para ele entender, os médicos antigos e os que estão chegando agora, para ele entender onde que ele se coloca com relação a esse entendimento, esse acolhimento, essa visão mais ampla e deixar para a máquina o que ela consegue fazer de forma mais precisa. Seria É isso? isso mesmo. Porque, por exemplo, a gente confunde muito dor com sofrimento, né? Às vezes a pessoa tá com uma dor que é 3, mas ela causa muito sofrimento. Porque é uma dor, enfim, que ela tá impedindo a pessoa de fazer o que ela mais gosta, um esporte, sei lá. Ela adora jogar beach tênis e a dor no cotovelo impede ela de jogar o beach tênis e aquilo causa um sofrimento enorme. Então, o que ela pensa daquela dor pode ser que é uma dor de, poxa, tá me doendo 10 aqui. Mas não, talvez a dor objetiva seja menor. Aí, voltando, né? Eu acho que justamente nas profissões de saúde, o que a gente vai ver com essa ferramenta poderosa que chegou como o GPT, mas ela já existia anteriormente, é que a gente ficou pública agora. A gente já trabalhava com isso antes. É que o médico e os profissionais de saúde, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que abraçar uma parte subjetiva do ser humano. É engraçado, porque eu trabalho muito com tecnologia e eu tenho que toda hora tá pensando nisso, no contrário da ciência racional, totalmente racional. É a ciência que é subjetiva, é a parte que não é objetiva daquele sinal ou sintoma. E essa parte objetiva, criar hipótese diagnóstica, fazer tratamento, ou fazer um treino, por exemplo, na academia. Nossa, ele já faz. Hoje a gente já tem, por exemplo, plugin do ChatGPT específico para dieta, específico para treino, né? Sim. Então ele vai fazer melhor que o profissional de educação física, ou igual. O que o profissional vai ter que fazer? Ele vai ter que ver o que resta para ele fazer na parte humana. Ou seja, olha, aquela pessoa, ela não gosta muito de treinar esse exercício. Ou ela treina melhor em determinado período do dia. Ou o que eu preciso conversar com ela para ela desempenhar melhor. Quais as limitações? Quais as limitações? Exato. Né? Porque às vezes a gente considera muito o trabalho como sendo essa parte muito exata, e essa parte exata, isso é uma coisa que cada vez mais eu tenho certeza, as máquinas fazem melhor que o homem. O cálculo, né? Sim. A calculadora calcula, faz conta melhor que a gente, muito mais rápido, né? Sim. E como hoje, falando em ChatGPT, eu vejo que, as crianças são muito espertas, tá? Eu não tô falando de criança. Como que eles podem usar disso eles estão dando nó em professor. E o professor, ele hoje já sabe o que é, que é um ChatGPT. Você sabe. Tipo, você vai entendendo. Porque antigamente a gente usava muito o Google como como que eu vou te dizer? Oráculo. Tipo, eu tô com unha encravada, o que eu posso fazer? Vai no Google, mas o Google já te mata, né? Porque o Google, ele é trágico. Sim. Então ele coloca a pior coisa. Hoje, pensando, eu vou primeiro falar do médico. Como médico, ele pode usar dessa estrutura para agregar a profissão, o médico, o profissional de educação física, o profissional da saúde, como que ele pode usar do ChatGPT para melhorar a condução das consultas dele? Tem um artigo que agora eu lembrei sobre isso, que ele fala o seguinte, não do médico, mas ele fala sobre jogadores de xadrez. Então, que eles fizeram o seguinte, fizeram um estudo que eles colocaram para jogar, né, contra grandes mestres do xadrez, ou jogadores de xadrez sozinho, ou a máquina, né, computador jogando contra ele, ou a máquina mais um jogador de xadrez. Ele podia usar a máquina e dar orientações para ela. E quem foi melhor nessas partidas foi o jogador mais a máquina. Não foi nem a máquina sozinha, nem o jogador de xadrez. Porque, imagine, xadrez existe uma racionalidade por trás muito grande. Ou seja, eu acho que a medicina vai por esse caminho também. Do médico estar junto com a máquina, né? Dele aliado à máquina fazer o melhor trabalho. E aí, o que a gente está... o que a gente pode citar nisso, né? Imagina o seguinte, eu estou médico no plantão, eu estou trabalhando 12 horas, está na minha última hora de plantão. Se eu tiver uma inteligência artificial que ela aponte, olha essa parte do exame que talvez tenha alguma alteração, ela vai me ajudar a olhar aquele exame. Você está muito cansado. Você está muito cansado depois de 12 horas de trabalho. Então, assim, ela ajuda, ela amplifica, ela aumenta o trabalho do médico, né? Ela, assim, amplifica a possibilidade do trabalho do médico. E eu estou falando muito da medicina porque eu sou médico, mas, assim, o que a gente está vendo é que ela amplia em todas as áreas.
como que a gente vai ter que se modificar nesse momento, né? A gente tem que, primeiro, olhar a tecnologia como um possível aliado, né? É um aliado, eu trago ela junto do meu trabalho para eu trabalhar melhor. Porque, assim, ainda hoje, não dá para substituir ninguém. Mas nos próximos 5 anos a gente vai ver muita substituição de trabalhos automatizados. Tudo que você tem que fazer que é muito automático, que você não precisa de uma elaboração maior, é muito fácil substituir com a máquina. Exemplo, preencher relatórios bem numéricos, assim, né? Que eu preciso preencher o exame de um paciente em outro relatório. Isso é uma coisa que você não precisaria de tanto conhecimento para fazer. E a máquina pode fazer melhor. Hoje, a máquina está também pegando um pouco carona, como você falou do Google, na parte da linguagem. Porque o Google antes ele jogava os sites e a gente precisava olhar, né? Eu vou nesse site, eu vou naquele site, ou eu vou... Aí ele vai afunilando, né? Já o GPT, ele traz uma coisa mais pronta para você. E aí, o que isso pode condicionar, né, na nossa capacidade mesmo de construção de pensamento? Porque ele traz tudo tão pronto que aquilo praticamente você não tem nenhuma resistência àquele conhecimento. E isso, para as crianças, aí voltando, para mim pode ser prejudicial. Né? Tá. Porque ele não criaria a conexão do conhecimento. Ele não sairia do nada e construindo as pecinhas como se fosse um Lego. Ele já dá o Lego meio pronto ali para você. Que essa é a minha outra pergunta. Como que a sociedade ela pode ter responsabilidade de usar um chat GPT? Porque às vezes eu percebo o médico bem instruído, um profissional de educação física, se ele usar isso como um agregador, trabalhando em conjunto como exemplo do xadrez, ele consegue dar um resultado, ele dá como que eu vou dizer? Um atendimento muito melhor para aquele paciente, para aquele aluno. Agora, pensando como sociedade. Então, eu sou uma pessoa que eu não sou formada na área, eu sou uma pessoa que não tenho noção, aí eu vou colocar lá uma hipótese. Olha, saiu... eu sou uma pessoa que sinto isso, tratar a máquina como aquele médico para um eventual diagnóstico. Como que você vê isso? A responsabilidade, talvez, da própria tecnologia com a sociedade e da sociedade em usar essa tecnologia a favor. Então, quais os cuidados que essa pessoa tem que tomar? O que ela precisa ter de atenção na hora de procurar alguma coisa no ChatGPT? Hoje o que a gente já sabe do ChatGPT, por exemplo, é que ele alucina. A gente tem um nome que chama AI Hallucination. É como se fosse inteligência artificial junto com alucinação. Ele alucina, o ChatGPT. Então, às vezes você está perguntando as coisas para ele, pede referência, ele inventa uma referência. Ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de, por exemplo, você pede, olha, eu quero que você fale para mim sobre determinada doença e me dê as referências. Ele inventa a referência. E ele inventa de uma maneira tão, assim, verossímil, que parece a realidade, que você acha que é verdade. Então, se você não for checar, ele está inventando. Isso é uma capacidade do ChatGPT, do próprio modelo. Eles estão tentando cortar fazer uma curadoria sobre o que o ChatGPT fala, mas ele alucina. Então, qual que é a primeira dica? A primeira dica é que quem dá a dica, né, receita nutricional é o nutricionista. Sim. Quem dá receita de exercícios é o professor de educação física. Quem Sim. dá receita de medicamentos é o médico. Então, a gente não pode perder que ainda as profissões são o cerne dessas respostas. E a gente não deveria usar o ChatGPT nunca para se tratar ou para fazer alguma coisa assim. Ele funciona muito, como aí o Google também funcionava, e tinha gente que fazia isso com o Google, como um auxiliador, como que ele pode até te ajudar a ir mais preparado para uma consulta para questionar o médico. Mas não é isso aqui que eu sinto, mas problemas disso, né? Você entrar num looping ali que você não sai daquela ferramenta e fica perguntando para ela toda hora e ela fica te dando respostas e você tenta se resolver com aquilo. Se moldar com aquelas respostas. Se moldar com aquela resposta. Então, esse é um problema. A minha sugestão é que sempre, né, básica, sempre procurar um profissional da área que tenha conhecimento técnico e prático para te dar aquela informação, aquela receita ou aquela ele no final agora já está orientando, que antes ele não orientava. Busque acompanhamento, agora ele já está orientando. Então ele já orienta. Porque eu até testei, depois que você começou a falar mais de ChatGPT, eu não sou expert nisso,
Tô de longe, eu testei umas 3 vezes e, tipo... Mas só que se você condiciona mesmo. E você condiciona também, é igual o Google. É igual ao Google. À Sim. medida que você vai buscando uma coisa e você vai para certo lado, ele vai te orientando para ir para Sim, aquele lado. exatamente. Instagram, você assiste mais sobre exercício, só aparece vídeo de exercício. Exatamente. É um bot. É um bot. Ele tem uma raiz lá muito de estatística. Então você vai jogando ele para um lado, ele vai seguindo aquela conversa que você fez. Tanto que uma das coisas que a gente sempre orienta, quem usa o chat hoje, né? Como que a gente usa dentro de uma empresa, dentro de um lugar maior? A gente usa pro API. Eu não uso lá, eu não entro no chat GPT igual todo mundo. Aí a gente entra de outra maneira, porque eu não preciso ver uma história clínica, eu tenho que olhar 10 mil histórias clínicas, então é diferente. Você usa o chat GPT de outra maneira. Mas para quem usa ali no dia a dia, para eventualmente procurar alguma coisa de saúde, a minha sugestão é sempre você ir lá no criar novo chat depois de uma pergunta. Porque ele considera o que você está falando. Se você está falando ele vai criando uma pessoa em cima daquilo. Uma pessoa em cima daquilo que você está falando. Ele cria uma persona ali, né? Em cima daquilo que você está falando, e ele vai respondendo de acordo com aquilo que você conversou anteriormente. Então, você estava falando que você estava com dor nas costas e pede um treino, eventualmente ele pode até modificar seu treino pela conversa anterior. Das costas. Então, ele vai criando ele vai criando uma história, exatamente. E quais os pontos negativos que você acha dessa nova ferramenta, especificamente? O ponto principal, assim, eu acho que é o negativo que ele gera, e eu vi isso em congressos e tal. Essas ferramentas de inteligência artificial, a gente está falando muito do GPT, mas na radiologia a gente trabalha há muito tempo com ferramentas de inteligência artificial. Eu acho que um dos pontos negativos dessas ferramentas, elas causarem uma certa ansiedade no próprio profissional, né? Tanto de saúde como o profissional de direito, porque ela causa uma ansiedade de falar o seguinte: para onde está indo minha profissão? Né? Porque a gente não tem mais aquela certeza que a medicina daqui 5 anos vai ser a mesma, que a educação física daqui 5 anos vai ser a mesma, que o direito vai ser o mesmo. Por quê? Porque essa ferramenta modifica a sua relação com o trabalho. Ela modifica, isso é fato. Sim. Né? Hoje você consegue subir, sei lá, um PDF para o ChatGPT, pedir um resumo, e ele faz o resumo e parece, na maioria das vezes, aquele resumo faz muito sentido. E como isso você pode usar, por exemplo, para ler um processo de direito, né? Sim. Será que o mercado vai precificar isso? Será que como uma pessoa vai poder trabalhar ou ler muito mais processos? Será que eu vou ser mandado embora? Isso acontece na medicina, no direito, na engenharia, em todas as áreas. Eu acho que não é uma propriedade dos profissionais de saúde, não, mas é das áreas. O que eu percebi também é que saiu um estudo agora. Foi um estudo, não sei se você viu, falando das profissões que podem ser substituídas por uma máquina. Sim. Você compactua com isso? Você acha que um profissional ele não tem como ser substituído por uma máquina? Tem duas coisas aí. Eu acho que uma parte disso depende do mercado. Se está faltando gente para realizar uma profissão, você ter uma ferramenta que substitua é bom para a sociedade. Tá. Então, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil também, mas nos Estados Unidos a gente sabe que falta médico. Tá. Então, no último congresso que eu fui lá, eles estavam falando com felicidade, assim, com a animação do ChatGPT e das ferramentas de inteligência artificial em geral, para que eventualmente elas possam sanar esse problema da falta de médico nas periferias. É uma solução, né? Então ela vem e eu acho que todo mundo fica mais confortável com isso. Ela pode substituir 100%? Acho que não, no momento não. Mas como eu disse antes, se for alguma coisa muito automatizada que você tem que fazer, ela pode ser substituída. E isso a gente já pode ver tanto na área médica, como na área, por exemplo, de setor automobilístico. Antigamente, para você montar um carro, você tinha que uma pessoa colocar todas as pecinhas do carro. Era uma pessoa que fazia isso. Colocava as pecinhas, colocava o chassi, colocava as rodas. Hoje você tem máquinas que fazem isso. Então, tarefas muito repetitivas, claro que elas não fazem tudo, mas muito repetitivas, a máquina é muito boa para fazer. Se, por exemplo, dependendo da doença ou da condição do paciente, aquilo for muito pragmático, for um guia que ele tem que seguir, a máquina faz melhor. Ou seja, se glicemia acima de tanto, faça tanto. Se glicemia acima de tanto e o paciente tiver o peso de tanto, faça tanto. Quanto mais a gente cria os protocolos, mais fácil para a máquina substituir. Agora, vai substituir tudo? Eu acredito que não, porque a gente precisa ainda da inteligência dos profissionais
para tomar decisões relacionadas à ética e à moral. Que isso não dá para você passar muito para a máquina, né? Uhum. Então você tem que decidir assim, como você vai tratar aqueles 1000 pacientes ou aquelas 1000 pessoas com os recursos que você tem. Você não pode dar, o recurso não é infinito no mundo. A gente precisa equilibrar recurso. Não tem dinheiro para dar melhor saúde do mundo para todo mundo. Com isso, a gente vai ter sempre o ser humano decidindo. Né? Eu espero que seja o ser humano. E eu acho também que até a gente vai cair num contexto de aperfeiçoar o trabalho. Eu acho que as pessoas às vezes têm muito medo de ser substituída por uma máquina. Eu falo assim, gente, mas será que as pessoas não pensam que quanto mais a máquina aparece, mais as pessoas buscam o aperfeiçoamento, mais as pessoas buscam aprimorar? Então, não é que a gente é substituído, ela nos força, tipo um fórceps mesmo, sabe? Você sai a fórceps, você abre assim, você expande. Então, as pessoas, elas se obrigam a buscar mais conhecimento, a ir atrás de mais formas de se reinventar. E isso até, eu falei com uma neuro que passou por aqui também, é uma forma até de trabalhar outras áreas do cérebro. Sim. Que às vezes a gente não costuma trabalhar. E pensando em inovação na parte de medicina, de tecnologia, esses dias eu gosto desse negócio de máquina, e eu queria saber do PET scan, Fabrício. Eu sei que você gosta dessas coisas de inovação, e vieram me perguntar, e eu estava conversando com uma pessoa até aqui no prédio, e falou assim, cara, o PET scan é uma inovação, e ela traz um conceito até da gente prevenir patologias, que uma pessoa que está aqui no prédio, ela descobriu até anteriormente uma célula cancerígena que ela tinha com o PET scan. Você acha que... Eu lembro que até uma pessoa me falou isso. Antigamente a gente só fazia um hemograma. E a gente começou a procurar muito. Sim. Você acha que a tecnologia, o PET scan, a ressonância e tudo mais, ela serve, é claro, como ajuda, mas você acha que as pessoas começaram a procurar e achar coisas que às vezes a gente não achava antigamente? Sim, com certeza. A gente, né, o PET scan, hoje a gente tem o PET CT, o PET scan, tem a PET RM, que é uma ferramenta que ela, assim, ela utiliza um tipo de radiofármaco, uma substância que emite uma radiação, e ela se liga eventualmente às células cancerígenas, né? E você mostra lá, tem vários tipos de radiofármaco. Ela se liga àquelas células cancerígenas e você consegue ver um câncer ou alguma coisa assim. Mas isso, aí que tá. Tem indicações precisas para você fazer isso, porque esses exames, eles não devem ser feitos assim de rotina em todo mundo. Isso não pode ser feito. O PET scan tem radiação? Desculpa a pergunta burra, às vezes. O PET scan, ele usa um radiofármaco, ele usa uma substância radioativa para fazer o PET scan. E com o tempo é ruim. Com o tempo ela tem uma radiação. Não é uma radiação enorme, mas tem uma radiação. Igual de uma tomografia. A tomografia, tem hoje exames que você junta o PET scan, porque o PET scan só puro, ele não é muito bom a parte anatômica dele. E aí você junta uma tomografia que é muito boa na anatomia e você tem o PET CT, que a gente fala. É um PET junto com a tomografia. Ele junta essas duas tecnologias. Mas isso não é nem nada tão novo assim. O que tem sido visto é o seguinte... que essas ferramentas, elas servem, né, para quando o paciente tem uma indicação. Porque você pode começar a achar coisas que eventualmente você não tem que tratar e você vai exercer a medicina de uma maneira errada. Então, esses exames não são, eles não servem para ser feitos em larga escala de rotina. Não, né? Isso seria impossível fazer na população inteira esses exames, e eles teriam, eventualmente, mais malefícios do que benefícios. Você ia achar coisas que você não precisaria tratar. E você, eventualmente, causaria até iatrogenias nos pacientes. É claro, tem indicações. Esses exames têm indicações muito precisas. Né? A pessoa tem um câncer de laringe, ela precisa fazer um PET scan. Ela tem um câncer de pulmão, eventualmente, ela precisa fazer um PET scan. Para saber, né, que grau que PET tá, CT, se tem uma metástase. Exatamente. Tem exames também com a mesma tecnologia que eles servem para avaliar a função de órgão também. Né? Você usa... alguns exames que usam um princípio parecido para avaliar a função do coração, para avaliar a função renal. Né? São exames que eles já existem há algum tempo, já não são tão novos assim, mas a gente tem que tomar cuidado com essa vontade de realizar exame para tudo. Né? Sim. Porque isso pode ser prejudicial. Você pode achar coisas que você eventualmente não precisaria tratar. Isso, quando você fala de grandes populações, pior ainda. Então, a sugestão nesse caso é que ainda... tem uma linha de pensamento, um raciocínio clínico. Você começa
com a pesquisa mais básica, com anamnese, com os exames laboratoriais mais básicos, e a partir daí você vai ampliando as suas hipóteses diagnósticas e, baseado no que você pensou, você solicita os exames. Entendi. Porque eu percebo que às vezes a pessoa ela acha uma coisa que não estava desencadeando nenhum sinal e sintoma nela. E a partir dali aquilo gera, talvez emocionalmente, não sei, uma coisa tão grande na cabeça dela que ela acaba ficando muito mal. Sim. Então, eu tava até comentando esses dias, eu falei assim, cara, impressionante, tem gente que tá tudo bem, nunca teve nada, de repente detecta alguma coisa e vai para o hospital internado e vem a óbito depois que descobriu esse negócio. Você Sim. entende o que eu tô dizendo? Às vezes são... De buscar muito intensamente. Que eu vejo que agora, antes, os exames normais eram hemograma, vamos ver glicemia, vamos ver colesterol. Agora tem vários outros fatores que é claro que vai dar um desajuste. Alguma coisa vai estar fora um pouco. Sim. A gente tem que tomar cuidado com as... Hoje eu acho que isso é um problema mais da internet, que ele traz muito à tona os terrores e horrores das pessoas, assim, as tragédias. A internet traz muito isso. Mas você tem que pensar que a maioria dos exames que são realizados, eles dão normal. São exames normais. Então, assim, normalmente esses casos que a gente vê que estava tudo bem e ficou mal, é um caso ou outro. Só que a internet, aí falando um pouco das mídias sociais, elas trazem isso toda hora na tela, né? Ela não traz assim, pessoal, tem 10 mil artistas que estão bem de saúde. Ela traz aquele artista que está mal de saúde. Óbvio. Né? Porque é isso que é a função da informação. Tem até um livro que fala sobre isso, que chama Factfulness, que ele fala exatamente isso, que o ser humano tem uma tendência a se ligar a histórias piores. Então parece que o mundo está piorando, parece que todo mundo está ficando mais doente, quando na verdade isso tem um pouco a ver com as redes sociais e mídias, porque elas tendem a fazer assim, as notícias baseadas no que é ruim. E tem um pouco de tendência do ser humano em enxergar o mundo de uma maneira um pouco ruim, porque o mundo está melhorando, na verdade, né? A pobreza melhorou, os índices de vacinação no mundo inteiro melhoraram, as doenças relacionadas à catástrofe, elas vêm melhorando, porque o mundo está melhorando. Mas a gente enxerga, mesmo assim, a gente tem esse viés cognitivo, né, do ser humano de enxergar o mundo meio como uma coisa pior, assim, sempre. Sempre achar o lado ruim. O lado ruim. Da coisa, o lado ruim, né? E agora pensando em longevidade, que eu acho que é isso que o médico vai ter que trabalhar daqui para frente. Eu acho que muito mais a promoção, porque eu acredito muito na promoção. Porque as pessoas, elas começaram a se preocupar com a saúde, né, Fabrício? Sim. De uns tempos para cá, antes ninguém se preocupava muito e tal. Agora as pessoas se preocuparam e você que tem bastante contato com o pessoal da terceira idade e tal e tudo mais, eu percebo que você nota que as pessoas estão vivendo mais. Sim. Mais tempo. Sim. Que eu falo que hoje em dia é até difícil morrer, se você quiser. Mais tempo. Você vive mais tempo e você percebe que... Mas só que tem gente envelhecendo mais rápido, você entende o que eu tô dizendo? Envelhecendo mais rápido fisicamente, mas só que vivendo mais tempo. Então eu digo, as pessoas às vezes tem gente com 50 anos que eu vejo que tá, tipo, acabado. E talvez isso seja por causa de um processo de ansiedade, um processo de exposição à tecnologia de forma intensa. Você acha que isso tem uma relação? Você percebe que isso acontece? O que eu acho, assim, o que eu acredito, é que isso seja multifatorial. Não é uma coisa só, não tem uma parte genética, tem uma parte que você está vendo também muito como a pessoa está ali naquele momento, tem uma parte genética, tem uma parte do que essa pessoa viveu anteriormente relacionada a exercício físico, né? Que a gente vê muito, por exemplo, hoje já sabe que os exercícios de força são muito importantes para a pessoa. Que essas pessoas precisam de força conforme elas forem ficando mais velhas. O que a gente vê mesmo é que é multifatorial e o fator genético é um fator importante, porque ele é limitante, mas os fatores externos, eles melhoraram bastante. Então hoje você tem, por exemplo, até os exercícios mesmo. E se você pensar na década de 90, talvez um pouco 80, os exercícios eram coisas para poucas pessoas. Hoje todo mundo quer fazer algum tipo de exercício. A atividade física não é uma coisa que está tão longe das pessoas. Hoje tem academia em todo lugar, né? Hoje tem academia em todo prédio, eventualmente todo prédio. Hoje tem academias populares que estão distribuídas para as pessoas fazerem exercício. E tem assim,
Você vê pessoas querendo correr na rua, fazer exercício de alguma maneira. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda no envelhecimento. Essa parte de uns envelhecerem mais ou menos, eu acho que tem muito a ver com fatores genéticos e multifatorial também, né? Aquele que se cuidou mais, que tem uma dieta mais balanceada, que se cuidou, né, do peso, da alimentação, de exercício, ele tende a ser um idoso mais preservado, né? Sim. E se você pensando hoje nos idosos, que você tem um N Sim. gigante, né? Uhum. Você tem um N bem grande. Essas pessoas, elas chegam mais, elas vão mais para gravidade ou vem a óbito, é claro, justamente por conta de queda, né? Eu estava vendo que a Muitas, sim. maioria, a principal causa na terceira idade Uma das principais causas costuma ser queda, né? Tem E- uma história muito frequente na terceira idade, que é o idoso que cai, tem pouca força, ele cai. Como ele já tem os ossos mais fracos, ele tem osteopenia, ele quebra, e normalmente é o fêmur. Tá. E essa história, como que ela pode acontecer? Se ele não né, ele quebra o fêmur, ele vai para o hospital e ele já está mais fragilizado, porque ele não tem muita massa muscular, faz uma cirurgia, tem eventualmente uma pneumonia e morre ali. Essa é uma das histórias, um dos caminhos. Sim. Outros caminhos é de você tentar, com esse idoso que acabou de quebrar a perna, preparar ele para uma cirurgia melhor, dar uma reabilitação pulmonar melhor para que ele saia desse ciclo. Mas isso realmente no mundo, né, no Brasil e no mundo, é uma maneira que os idosos, uma das maneiras principais assim que os idosos podem acabar vir a óbito é essa. Tá. E você nota que a população hoje em dia, o início delas, elas buscam mais saúde, exame de rotina, comparado à população de terceira idade, que às vezes ela chega para exame de rotina ou ela chega mais por conta de alguma patologia associada? Porque hoje em dia a gente percebe que o pessoal daqui já está buscando mais exame de Sim. rotina. E o pessoal de terceira idade e tal, é mais exame de rotina ou eles vão ainda com a patologia já para se cuidar? Eu acho que o que aconteceu, existe algumas coisas que atravessam a nossa cultura inteira. Todo mundo que está vivendo naquele ambiente cultural. E eu acho que isso aconteceu não só com os jovens, mas também com a terceira idade. Hoje ela procura mais para fazer exames de rotina, né? Não é uma coisa que é só o padrão assim fazer quando tem a doença, que era muito o que acontecia em outra buscava geração. o médico só doente. Buscava o médico doente. Hoje não. Hoje tem uma preocupação tanto da parte médica, né? Que as pessoas procuram mais o médico e o médico olha o paciente e fala, olha, você precisa fazer exames de rotina, né? Para prevenção. Porque a prevenção, ela ajuda muito. Você detectar um câncer precocemente é muito melhor que você detectar um câncer já estabelecido. Você detectar uma diabetes no início é muito melhor você detectar. E eu acho que isso atravessou um pouco as culturas. A gente tem diferenças que são de gênero, por exemplo, as mulheres se cuidam muito mais que os homens. Sim. Isso já tem estudos falando disso. Mas eu acho que com essa mudança na nossa cultura toda de cuidado, isso está atingindo todo mundo. Então, os homens que procuravam eventualmente menos estão procurando mais. As pessoas mais velhas que procuravam menos estão procurando mais a prevenção. Eu acho que acaba gerando uma cultura total de prevenção. E na terceira idade, quem vai mais? Homem ou mulher? É mulher que vai mais. Mulher? Mulher vai mais. Mulher. E homem tem muito mais problema cardiovascular, né? A gente tem alguns estudos que mostram, né, que homens têm mais problema cardiovascular, mulheres menos. Mas, é claro, isso você precisa setorizar bem, porque depende do perfil das mulheres, do perfil dos homens. Mas o que a gente vê é que as mulheres procuram mais. As mulheres têm até mais convênio de saúde. Elas procuram mais. Sim. E o que eu percebo também, uma coisa que a gente fala muito agora, pensando na obesidade. Então, a obesidade, ela tá num estágio muito crescente, tanto a sobrepeso quanto a obesidade. Só que é muito difícil a gente ver idoso obeso, né? Você acha que idoso com obesidade tem pouco porque justamente tem muitos que não chegam até essa idade por conta de patologias associadas ou por conta de algum quadro de perder musculatura e ter um quadro de emagrecimento mais atenuado, mais aumentado nessa idade? Sim. Eu acho que assim, também é multifatorial, mas tem algumas razões. A gente observou nos últimos anos, né, nas últimas décadas, uma facilidade em obter carboidratos. Sim. Que não existia antes.
Uhum. Então você tem aí essa facilidade, você vê nos Estados Unidos, por exemplo, você anda pelos Estados Unidos, você vê muitos obesos, né? Você vê que é uma epidemia mesmo de obesidade. E no Brasil também está começando. Então, assim, primeiro, esses idosos, será que eles tinham tanto acesso a esse tipo de alimentação na idade que eles estavam ali, né, comendo mais, enfim, mais ativos? Eu acho que eventualmente não. Esse pode ser um dos problemas. É um problema que foi gerado lá atrás e que a gente está vendo o resultado agora. Em contrapartida, também a gente tem obesos mórbidos com doenças já associadas, crônicas, eles morrem mais cedo, né? Eles têm uma maior taxa de morbidade e mortalidade. Então, eles não costumam chegar a ser tão longevos assim quanto a população não obesa. Então, acho que tem esses dois fatores, né, que estão acontecendo. Agora, que isso é um problema, né? Eu acho que até das gerações mais novas, aí os próximos idosos, é um acesso muito grande à comida, né, que a gente tem. Esse acesso é ótimo, é claro que é bom, ele, né, gerou benefícios, mas o acesso a uma comida que também é indiscriminado, que você não pode... você tem que ensinar a pessoa a optar. Olha, como que você vai fazer o seu prato, o que você precisa, e, óbvio, sem não desconsiderar as pessoas que têm algum problema de saúde, já, por exemplo, o hipotireoidismo, que causa a obesidade, que tem que ser tratado, né? Não considerando isso. Mas eu acho que a obesidade é um problema multifatorial. Ele tem que ser avaliado por muitos profissionais. Não é... Todo caso é multifatorial, todo caso tem um componente psicológico, tem um componente genético, tem um componente hereditário, tem um componente... eventualmente de uma doença associada que pode e até causar... o ambiente, né? E ambiental. Ambiental. O ambiente obesogênico que aumentou absurdamente, né? E pensando em inovação e tecnologia, o que a gente tem hoje? Você que viaja bastante, você vê bastante coisa, o que a gente tem hoje de novo pensando em bem-estar? Você tem algum equipamento novo chegando no mercado? Hoje o que a gente vê de tendência, né, de bem-estar e saúde são equipamentos que eles são de monitoramento contínuo das pessoas, né? Então antes, por exemplo, quando você tinha diabetes, você fazia uma glicemia e se você tivesse o aparelhinho lá, você fazia 3 vezes ao dia a glicemia. Quando você não tinha, você ia para o hospital fazer. Hoje já tem aparelhos que são super pequenos e vestíveis, né? Que você pode colocar atrás do braço e que eles conseguem medir sua glicemia 24 horas por dia. Aquele que você gruda aqui, né? Em algumas marcas você pode medir 24 horas. Isso é uma tendência. Aparelhos que você consegue monitorizar a sua saúde 24 horas por dia. Além dos tipo Apple Watch, que você consegue... Do relógio. Que você consegue medir. Então, essa é uma tendência, né? Da geral. E esses aparelhos estão ficando cada vez melhores e estão medindo mais parâmetros. Hoje tem aparelho que mede, por exemplo, 100... que você espete o dedo, ele vê a sua hemoglobina. Né? Olha. Pode usar isso na hemoglobina, além de saturação de O2, ele vê também alguns outros indicadores no sangue, por exemplo, leucócitos, que você não precisa nem fazer o furinho no dedo. E você não precisa nem... Daqui a pouco você nem vai precisar mais fazer exame de sangue, tem aquele estresse todo do exame de sangue. Ele vai... Até porque o relógio, ele já faz até o eletro, né? Ele faz o eletro. E é preciso? O eletro do Apple Watch é preciso. Ele tem uma derivação só, né? E aí que seria, ele dá para ver uma parte só do coração, né? Não dá para ver todo o coração como um todo, mas ele ajuda bastante coisa. Por exemplo, dá para você saber se você está com uma taquicardia, sua frequência tá aumentada, se ela está reduzida, se você está com uma bradicardia, se você tem alguma disfunção no ritmo cardíaco, né? Porque ele não detecta um tipo de onda aí, que é a onda P, então você pode detectar também pelo eletro do celular. Ele é utilizado até como alguns médicos receitam, dependendo do relógio, fazer um holter, né? Como para fazer o acompanhamento. Que fala, né? Tem o holter e tem o mapa, né? O mapa. O mapa é de pressão e o holter é para você medir a frequência, não é? A frequência e então eventualmente medir a parte elétrica do coração. Que daí é bem mais fácil, né? Ele tem... Claro, o holter e o mapa tem as utilidades dele, mas você pode usar isso em determinadas situações, que você não tem... Olha, eu quero só ver se eu estou fazendo arritmias eventuais, esporádicas. E aí o relógio ele serve para isso. E Fabrício, sabe o que eu fico às vezes pensando? Eu falo, nossa, a gente evoluiu tanto quanto tecnologia, por que uma ressonância demora tanto? A ressonância, né? Porque assim, a física da ressonância,
Hoje a tomografia ficou muito rápida. A tomografia você rápida. faz, tanto que na época de Covid era uma atrás da Você faz em outra. segundos. As tomografias hoje elas são muito rápidas, você injeta o contraste. Uma que você tem que esperar o meio de contraste, minutos. Mas é bem rápido. O corte dela, né, que a gente fala, a hora que ela passa em cima do paciente é muito rápido. A ressonância, o que acontece? A física dela é muito diferente. O que a gente faz na ressonância magnética? A ressonância é um ímã gigante. Aquilo ali é um ímã foi gigantesco. Aquele cara que deu o chabu, né? Teve um cara, você não viu, que entrou, ele, não sei se ele era um policial, que entrou com armado, alguma coisa assim. E aí ele levou um tiro, mas foi na ressonância. Foi na ressonância. A tomografia não faz isso. Tá. Foi na ressonância. Aquilo lá é um ímã gigante, muito forte. Tanto que tem lá várias mensagens para você não entrar com celular, sei lá, cadeira de roda que não seja própria, celular, revólver, essas coisas não pode, obviamente, porque ali, o que acontece? É um ímã tão forte, ele forma um campo tão grande ali dentro, que se você jogar uma bala mesmo, uma moeda, ela anda ali na velocidade de uma bala, porque ela entra no campo magnético da ressonância. E justamente isso, o que faz? É tão forte esse campo magnético que, resumidamente, ele é capaz de mudar a orientação dos seus átomos. Né? Tá. O jeito que os átomos estão, você consegue alinhar todos os átomos. É como se ele fosse tão forte que ele até é um ímã para o nosso próprio corpo. Eu estou simplificando muito. Por isso que é tão perigoso você ficar fazendo toda hora. Não, a ressonância não tem perigo. Não? Não, a tomografia não. A tomografia tem radiação. Tá. A ressonância você pode fazer mais, obviamente não é, né? Tem as indicações, tem o contraste da ressonância, que ele tem outros efeitos colaterais, o contraste, né? Ele pode ter efeitos colaterais, então não é sugerido que você faça toda hora, mas ela não tem a radiação que tem a tomografia. Tá. Então ela alinha todos os átomos ali, né? Uhum. E aí você pode, sempre que você entra na ressonância, você vai ouvir um barulhão. Aquele barulhão é o pulso de radiofrequência, ele está emitindo uma onda ali, que ela mexe os elétrons, e ela mexe todos para o mesmo lado. E a hora que eles voltam para a posição de neutralidade, a do ímã, eles liberam energia, e aquela energia é captada e faz as imagens. Então, e isso ainda a gente não consegue reduzir tanto o tempo do exame. Mas ele já reduziu, sim. Ele, perto do que era antes, ele já reduziu. Nossa, eu acho um exame muito extenso. Ele é extenso, ele é dentro de uma máquina maior também, então normalmente ele... É bem cansativo. E eu penso que, agora, falando também em tecnologia, você tem 2 filhos pequenos que são da época de tecnologia, né? Porque, tipo, as crianças já nasceram... Já nasceram no celular e na câmera. Você nota que a tecnologia, ela vem para agregar, tá? Mas ela gera muita ansiedade na gente? Eu acho que a tecnologia, eu até participo de um grupo que estuda isso, que estuda essa parte psicológica da tecnologia. Tá. E eu acho que a tecnologia, ela gera, sim, algum tipo de ansiedade, né, tanto na parte profissional, né, quanto na maneira como ela é construída. Ela é construída para você liberar dopamina toda hora, né? O jeito que você faz, passa o feed, né? O tempo que você fica, aquele monte de dopamina, aquilo que você também indica para o algoritmo, para ele criar uma não resistência para você. Porque o algoritmo, ele começa assim, você torce para determinado time, vamos dizer assim, ele começa a jogar só coisas daquele time, né? Ele tem uma tendência a te colocar o que te faz melhor. E isso acaba que gera na minha opinião, uma incompatibilidade com o mundo que a gente vive, de fato, que é um mundo de resistência, que as pessoas não são todas iguais, elas têm muitas nuances, então aquilo vira muito um espelho de você mesmo. E isso eu acho que acaba gerando uma certa ansiedade quando as pessoas principalmente saem desse ambiente. Sim. E a tecnologia acaba sendo uma proteção, vamos ficar ali só gerando aqueles Seria mesmos uma ansiedade ou um vício? Eu acho que mais, talvez um vício. A tecnologia, ela tá ligada mais, esse tipo de comportamento da dopamina, ele tá mais relacionado às vias do vício. Sim. Ele é um vício, né? Porque eu tava falando sobre isso, que é muito diferente, né? Às vezes a gente pega pessoas geneticamente predispostas a um vício, e elas, com um copo de álcool, elas tornam-se alcoólatras, outras não. Outras não. Só que a internet é condição unânime. Todo mundo... A maioria. Existe, que eu não sei se existe estudo disso, algum mecanismo, é um mecanismo diferente com relação ao vício físico, vício pelo tabaco, vício pela droga, vício pela bebida? Eu não sou especialista em vícios nessa parte, mas o mecanismo, pelo que eu já li, é muito parecido.
você tem um mecanismo que ele é muito semelhante ao mecanismo dos vícios, né? Tem muita gente até que fala que para as crianças, o grande problema não foi a pandemia, que todo mundo está preocupado. A grande pandemia é a pandemia das telas. É a Sim. maneira como elas estão relacionadas com as telas, como elas não sabem sair desse ambiente. Aí eu vejo assim, pelos meus filhos, né? Tem um filho meu, o Felipe, seu sobrinho, que ele é mais vidrado na internet. Então, assim, eu tenho que colocar limites. Mas você acha que é um hiperfoco? Ele é mais hiperfocado, ele tem mais foco que a minha filha, né? Na internet, nos joguinhos lá. Mas eu vejo assim, que se eu deixo ele jogar um dia, ele no outro dia de manhã me pede o É um jogo vício. de novo. Ele chega a ser um vício. E aí a gente tem que cortar meio que pela raiz. Claro, ele é novinho, eu sempre tô junto com ele quando ele mexe eventualmente no iPad e tal. Mas eu acho que é importante tirar isso e deixar as crianças se conectarem mais com o mundo real. Esse mundo assim da tecnologia, e eu trabalho com isso, isso eu tenho experiência para falar, ele tira a gente um pouco do lugar de humanidade. Ele é uma falsa proteção que a gente tem. Porque aquilo lá só te dá respostas que você quer. Né? Você pegar o feed do Instagram, o meu, né, ele só me traz coisas que eu vejo. Ele nunca traz uma coisa que me traz alguma rugosidade, assim, frustração. Ele não traz. E se ele traz e eu mudo, ele já não traz nunca mais. Então ele fica sempre trazendo coisas que trazem o mesmo tom na minha vida. Então acho que é aí que tem que tomar cuidado. Falar assim, olha, não é muito assim. Qual que é o prejuízo da gente ter uma vida sem tom nenhum, sem diferença, sem trazer, né? Se eu sou de um partido político, ele não traz o outro. Ele não traz o balanço. Ele não traz o balanço. Você fica ali sempre movido e vai aumentando a sua que falam da bolha, né? Na bolha. Você fica na sua própria bolha. Você não se frustra, você vê aquilo que você quer, da forma que você quer, com as respostas que você quer. E isso é um ponto que eu quero chegar, justamente, que eu falo que, será que a tecnologia, como ela não tem essa questão do balanço, e quem tem que dar o tom é a gente? Porque eu digo, se a gente como ser humano não aprender a dar o tom, fica difícil. Fica difícil, porque a tecnologia ela sempre vai existir, pessoas extremamente inteligentes sempre estarão aí para criar novas tecnologias. E a gente tem que ditar o tom. Sim. Mas eu vejo que as crianças que estão vindo, com relação à tecnologia mesmo, elas parecem que, além de estarem hiperfocadas, elas estão mais... não sabem lidar um pouco com frustração. E também elas têm a questão do egoísmo. Elas ficam um pouco mais egoístas. E você vai ver, quando eles crescem, é engraçado, porque eles vivem daquele jeito e eles não sabem lidar com a frustração. Como você acha que a gente consegue equalizar isso? E equiparar essa questão de a gente precisa ditar o tom da tecnologia e como que a gente vai fazer isso quanto humanidade, você pensando num cara que trabalha com inovação? Eu acho que a primeira parte de tudo é perceber. Se a gente começou a perceber que isso está acontecendo, é muito legal. Porque a gente poderia não perceber. Está sendo tomado por isso. Então a gente percebeu. Eu acho que o ser humano, de maneira geral, as pessoas todas, elas trazem isso para a pauta. Fala assim, olha, isso aqui faz bem, mas ele tem uma parte que ele tira de humanidade. Tem uma parte que ele deixa as pessoas mais egoístas, eventualmente. Tem uma parte que ele cria bolhas. Tiram um pouco do colorido da vida. Assim, o colorido que eu digo as diferenças, né? Exato. Então, primeira parte eu acho que é perceber. A gente percebeu, né? A segunda parte é entender um pouco do ser humano, a parte mais da neurociência do ser humano. A gente foi feito para algumas coisas, né? Que a gente fazia há 200 anos, que a gente não faz mais, né? O ser humano foi criado para caçar, para ser um pouco egoísta, para comer tudo que ele podia de carboidrato rapidamente, porque ele podia não achar de novo uma macieira, então ele tinha que comer tudo o máximo. E com a mudança tanto da parte tecnológica, como até de oferta que a gente tem de alimento, de infraestrutura, a gente mantém ainda a nossa cabeça de ser humano lá atrás. Não mudou a cabeça, a formação do cérebro não mudou. Então a gente precisa entender um pouco da parte da neurociência do cérebro para saber como que a gente vai modificar. E quando a gente começa a entender, a gente fala, olha, se meu filho ficar muito nisso, ele vai
ter muita ativação de dopamina, isso vai gerar um vício nele, que para a época antepassada talvez isso fosse super importante. Ele consumir coisas boas, porque não dava para consumir coisa ruim também é ruim. Mas a gente precisa dar um equilíbrio. Ó, agora para, porque isso é uma fantasia, né? Eu acho que a primeira parte vai ser do perceber. E eu acho que cada vez mais as tecnologias vão ficar próximas do ambiente da subjetividade, da ética, da moral, da parte psicológica do ser humano. A gente não vai ver essas coisas e não deveria deixar essas coisas muito distantes dessa outra parte do ser humano que é bem subjetiva. Sim, e eu percebo também que às vezes a gente, pensando nessa questão de tecnologia, quando a gente inclui alguma coisa na nossa vida e aquilo facilita a nossa vida de alguma forma, tem a lei, eu falo que é a lei do uso e desuso, enfim. A gente acaba não usando mais, tanto que uma vez a gente estava conversando sobre isso e até a Raíssa falou no grupo e falou assim, por que não usa para escrever? Eu falo assim, cara, eu não quero usar para escrever, porque eu tenho a impressão que eu não vou conseguir mais escrever sozinha. Porque para mim é sempre um exercício, a escrita. A escrita ela é um eterno exercício. Então eu vou usar o ChatGPT, ele me facilita. E eu acho que eu vou parar de usar aquela minha habilidade e vou reduzir a minha tendência a ampliar meu pensamento e melhorar minha escrita. Você acha que isso pode cair nessa lei de uso e desuso que a gente fala e reduzir algumas habilidades que a gente tem em detrimento a outras? Eu acho que assim, você pode usar se você usar o ChatGPT para substituir você na escrita, com certeza ele vai começar a te deixar pior na escrita. Né? Então. Porque ele vai começando a escrever para você vai falar, olha, eu não preciso mais pensar, eu não preciso mais ler nada, porque tem tudo aqui, e você vai ficar realmente, você vai colocar uma régua baixa para o que você pensa. Essa é uma maneira de pensar. A outra maneira é você pensar assim, olha, como que eu posso usar o ChatGPT, ou uma ferramenta de inteligência artificial, para eu usar a minha criatividade em cima e juntar esses textos com outras coisas e fazer coisas mais criativas. Né? São duas maneiras de pensar. Eu usar a ferramenta para, em cima dela, usar a minha criatividade, ou eu usar a ferramenta para me substituir totalmente. Eu acho que ela vai substituir uma parte, por exemplo, a hora que eu tenho que mandar um e-mail para uma pessoa X do condomínio, ela vai substituir. Né? Isso faz rápido para você. Que eu não quero. Mas agora, quando você tem que colocar um pouco da parte da sua história pessoal, com as suas impressões, e aí voltando, que são impressões que não são muito objetivas, né? Que a gente falou no começo lá da nossa conversa, que a dor para você pode ser 3 ou para o outro pode ser 10. São impressões suas, você vai precisar usar o seu conhecimento. E a hora que você junta isso com a experiência de vida que você tem, você pode usar eventualmente o ChatGPT para tirar alguma dúvida. Ou para melhorar uma parte do seu texto que você não gostou, talvez. Mas eu acho que ele causa, assim, ele diminui a potencialidade de você pensar na escrita se você deixar isso tudo para ele. Eu tenho certeza. Né? Eu tenho, não certeza, mas eu tenho uma grande convicção que ele deixa isso para um outro lado. Então é importante você ainda manter, como você exercita um músculo, é importante você exercitar o cérebro também fazendo isso. E você pode usar o ChatGPT como um auxiliador ali. E você acha que é um caminho sem volta? O ChatGPT. Eu acho que é um caminho sem... Essas tecnologias são... Eu tava vendo o Elon Musk falando que, tipo, lá onde que ele tá, ninguém vai usar ChatGPT e tal e tudo mais. Mas é um caminho sem volta. Eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que é um caminho sem volta, não no sentido do ChatGPT, mas dessas ferramentas de inteligência artificial de linguagem. Elas ajudam muito. Imagina, elas não ajudam, talvez não sejam ideais para você escrever o seu livro, da sua biografia, mas elas podem ser muito úteis para, por exemplo, mandar e-mail, como a gente disse aqui, para 100 mil pessoas sobre um assunto, né? Que eu preciso mudar pequenas características e esse e-mail é um e-mail muito formal e técnico. Ela faz bem isso. Tá. Então, acho que ela vai... E o médico ou profissional da saúde ou qualquer outro profissional... ele tem que ter medo de ser substituído por um ChatGPT ou por uma máquina ou por que seja? Eu acho que o medo faz parte condicional do ser humano. Ele vai ter o medo de ser substituído ou não. Como que ele vai lidar com esse medo? Eu acho que vai mudar. Vai ser o que vai ser o determinante. Como que ele vai fazer? A partir desse medo que ele tem de ser substituído, como que eu posso me colocar dentro da minha profissão de maneira melhor? Por exemplo,
poxa, tem gente né, tem gente que chora e tem gente que vende o lenço, né? Que é uma frase muito falada. O que acontece? Você tem o ChatGPT, que ele pode te ajudar, por exemplo, você está laudando lá, sou médico radiologista, tem um ChatGPT que pode ler o prontuário para você e trazer as principais hipóteses diagnósticas, te ajudar no seu trabalho, para você realizar um trabalho com menos pressão. Poxa, isso é ótimo. Isso para mim parece fazer muito sentido. Então eu vou me adaptar, eu vou pegar a ferramenta e vou utilizar. O que a gente vislumbra muito, e que a gente fica tentando fazer, isso que dá medo, é da incerteza. O que vai acontecer com a minha profissão? E todo mundo que estuda futuro e tecnologia, né, tem até pessoas que estudam realmente como o futuro vai ser. É uma especialidade para isso. Elas, normalmente, elas têm que elas acham, né, é que a gente consegue prever muito pouco à frente. Sim. Como as tecnologias vão mudar. Porque elas mudam, e depois que elas mudam a maneira toda da gente pensar. E mudam de novo. Então, eu acho que o medo é importante, mas ele deve ser canalizado na própria energia de como que eu vou mudar minha profissão hoje. No final é hoje. O que eu posso fazer do ChatGPT? Vai lá, testa o ChatGPT, vê o que ele pode, vê o que ele não pode, vê quando ele erra, vê quando ele acerta. E isso com as outras tecnologias também. A gente faz isso com tecnologia para laudar exame, a gente faz isso com tecnologia para ajudar médico a fazer diagnóstico de determinadas doenças, e sempre olhando e testando. Né? E o medo inicial do médico, a hora que ele abraça a tecnologia e começa a entender, normalmente o que a gente vê é que desaparece, ele vai desaparecendo. Sim, e você tem uma empresa de gestão, né? Eu tenho na verdade, um grupo de gestão, chama GPM. A gente fala sobre gestão e inovação para médicos e profissionais de saúde. Sim, e como essas pessoas, os profissionais gerais e a pessoa que está assistindo a gente, ela pode aplicar na vida dela a inovação? Então, pensando nessa parte de gestão do seu negócio, como que eu posso aplicar a inovação, a tecnologia, independente da profissão da pessoa? Sim. A gente tem uma das teorias, né, que são utilizadas para a inovação, é a teoria do Design Thinking, que é uma maneira de você pensar e abordar problemas da sua vida ou de problemas de um negócio. E eu gosto muito dessa teoria porque ela pode ser usada para a vida no dia a dia, né? E isso muito para gente que quer desenvolver alguma coisa nova, mas também dentro de um consultório, dentro de até do próprio negócio ali pessoal, se você é uma pessoa que trabalha com outras pessoas, que o Design Thinking fala muito o seguinte, que eu sempre tenho que ter 3 esferas ali, isso é bem básico do Design Thinking. Uma primeira é saber o que as pessoas querem, qual que é o problema das pessoas, o que as pessoas querem. A segunda é se existe uma tecnologia para ajudar com esse problema. E a terceira é se isso fica parado dentro de um modelo de negócio, se isso é economicamente viável. E essa primeira esfera, assim, o que as pessoas querem, a parte do problema que o Design Thinking foca muito, eu acho muito legal. A gente pode usar isso para a vida. Exemplo, quando você vai incorporar uma nova tecnologia, se alguém está te vendendo alguma coisa, você tem que, ou está te oferecendo um produto, sempre você tem que perguntar, que problema isso me resolve? Porque muitas vezes a pessoa tem uma super apresentação para te fazer, tem uma tecnologia super revolucionária, aparentemente, e que ela não resolve nenhum problema da sua vida. Sim. Então, para incorporação tecnológicas no dia a dia e inovação, a minha sugestão é o seguinte, eu preciso resolver um problema. Qual é esse problema? Estabelece bem o problema e depois vai em busca da tecnologia ou da inovação. Isso é uma coisa que faz muito sentido. E que aí você pode descobrir que não existe aquela tecnologia que você está procurando, e isso pode virar um negócio, né? Ou pode ser que exista aquela tecnologia e você consiga ajudar. Vamos pensar num profissional de educação física que está dando personal para uma pessoa e ele, de repente, vê que aquela pessoa não está se equilibrando muito bem, né? Tá. E se existe alguma coisa que ele pode trazer para ajudá-la. Se é um problema, ele pode procurar, né? Hoje na internet. Existe alguma coisa que ajuda no equilíbrio? Então, ele é uma coisa muito dirigida pelo problema. Eventualmente pode ser um exercício ou eventualmente pode ser uma tecnologia. E você pode inventar um protótipo. E você pode inventar um protótipo. Então, a gente acredita, assim, né? O GPM ele foi criado justamente para pegar os profissionais de saúde que estavam um pouco temerosos com o que ia acontecer com a profissão e queriam traçar outras carreiras ou mudar um pouco a carreira, que a gente está vendo muito é que a pessoa não muda, né? Ela pode mudar de carreira hoje, que está acontecendo muito, ou ela pode ir para um outro caminho. Eu era radiologista, hoje eu
sou diretor de inovação e incorporação de novas tecnologias. Então, mudei minha carreira. É auxiliar esses profissionais a como pegar todo o ferramental que existe e transformar a carreira de uma maneira que ele fique mais confortável com esse mundo novo de tecnologia e inovação. Entendi. Não, mas é muito legal essa parte de inovação e é o futuro, né? Não tem nem o que falar. E onde que as pessoas conseguem achar o GPM e te encontrar, Fabrício? Olha, eu vou passar para vocês o meu Instagram, que eu acho que é a maneira mais fácil de encontrar, e o LinkedIn. Meu nome é Fabrício Machado, no LinkedIn é Fabrício Próspero Machado. E no Instagram é Fabrício_P Machado, não é? _P Machado. Eu tava olhando, eu olho pra cima, eu penso. Fabrício_P Machado. Tá? E tem a coluna do Fabrício também, né? Isto é Bem-Estar. Isto é Bem-Estar. Que é muito legal, que ele fala sobre inovação e tecnologia. Fabrício é meu irmão, então eu vou falar, amo de paixão e sou fã desde pequena, né? Sempre o irmão... O irmão, aquele irmão que, tipo, mega inteligente, super dedicado, que enche o saco. Tem os meus 2 sobrinhos incríveis. Então, se vocês querem acompanhar, tem a coluna. Fabrício, super obrigada pela presença. Fiquei muito feliz. Obrigado, pessoal. Adorei conversar aqui. Eu também adorei. E vai lá no Isto é Bem-Estar. Acesse a coluna do Fabrício, no Instagram dele é @Fabrício_P Machado, que vocês vão encontrar vários temas super legais sobre o assunto de inovação e tecnologia. Gostei muito, super obrigada. Até o próximo. Obrigado, pessoal. Tchau, gente.